Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Nosso vídeo de hoje, eu queria te fazer uma pergunta, um questionamento. Se você fosse um jogador de futebol, um zagueiro, tivesse na situação aí do Vitor Mendes e tivesse duas propostas, uma do Juventude, que provavelmente vai brigar para não cair nesse ano, a outra do Vasco, que teoricamente briga para subir, e poxa, com todo respeito ao Juventude, olha o que é o Vasco da Gama, olha a torcida que tem, olha a grandeza desse clube, olha a festa que a torcida do Vasco fez, né, na Série B do ano passado, em Sergipe, lá em Aracaju, em São Luís do Maranhão, aquela recepção ao time do Vasco, um jogador que ia ter a oportunidade de jogar num dos grandes clubes do país, mas mesmo assim prefere jogar no Juventude, claro, com todo respeito ao Juventude. E isso mostra a maneira que o Vasco, nos últimos anos, é perante ao futebol brasileiro. Não consegue atrair mais os jogadores. Só a torcida, só a festa, só o amor do torcedor não adianta mais. O jogador, ele quer estrutura. E estrutura o Vasco está longe de ter. Principalmente nas pessoas hoje que comandam o Vasco. Não tem credibilidade alguma para passar para esses profissionais. E aí quando você vê a movimentação do mercado, o que é o futebol brasileiro hoje, quando você vê times que não tem a expressão do Vasco, por exemplo, como Fortaleza, que consegue comprar um jogador do Atlético Paranaense, né, o Renato Kaiser, um jovem jogador de 25 anos. Quando você vê o Atlético Paranaense comprar uma jovem promessa do Cruzeiro por 24 milhões e, teoricamente, um clube como o Vasco, né, que é uma das maiores torcidas do país, ele não consegue comprar. Ele não consegue atrair os bons jogadores. O Vasco hoje vive de resto e não se faz time competitivo com o resto. E é por isso, né, a gente fica reclamando de treinador, mas até mesmo os treinadores, hoje a gente não atrai aqueles treinadores que estão em evolução na carreira ou vêm de um grande trabalho. E aí, péssimos treinadores, péssimos jogadores, resultados são esses. Esses são os resultados que o Vasco tem hoje. É medíocre o que o Vasco é hoje, né? Muito pela sua gestão. Eu citei aqui o caso do Fortaleza, eu posso citar aqui o caso do Ceará. O Vasco perdeu jogadores para o Ceará, o Vasco vai perder jogadores para o Fortaleza, o Vasco perde jogadores para o Atlético Paranaense, sem citar os clubes que estão aí na crista da onda. Eu nem vou citar esses clubes como os Mulambo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, nem vou citar eles. O Vasco perde hoje jogadores para qualquer um. E aí com o resto não dá, família vascaína. O Vasco, que precisava muito de um zagueiro, né? Conta aí com o Quinteiros, com o Anderson Conceição e dois jogadores da base, né? O Zé Vitor e o Eric Pimentel. Então precisava aí de mais um zagueiro. E o Vitor Mendes, apesar de eu não acompanhar o futebol do Vitor Mendes, nas estatísticas aqui, pelos números nas Transmarket, é um jogador que atuou bastante pelo Juventude, então ajudou aí o Juventude a permanecer na primeira divisão o ano passado. Então, o Juventude quis o jogador novamente, o jogador optou aí junto com o Atlético Mineiro a fazer parte aí do projeto do Juventude, que provavelmente aí vai brigar para não cair. Mas outro detalhe também que a gente tem que citar aqui é que dificilmente o jogador também olha para o elenco do Vasco, para a estrutura do Vasco hoje e acha que o Vasco vai brigar para subir. Essa é a realidade, o jogador também pensa dessa forma. Ele também pensa assim, será que o Vasco tem capacidade de brigar para subir? Vamos supor aí que a informação que está aqui nos sites é que o Vasco já teria feito essa proposta para o Vitor Mendes há 2 semanas. Então vamos supor aí que ele parou, cara, vou assistir o Vasco, de repente eu vou para lá. E ver a atuação de sexta-feira, o cara falou, pelo amor de Deus, Deus que me livre eu ir para lá. Eu vou me queimar com esse time horroroso aí. Não pela grandeza do clube ou pela festa maravilhosa que a torcida fez, mas pelo elenco que tem limitadíssimo. Então, infelizmente, essa é a maneira aí, né? Os bastidores do futebol, fora das 4 linhas, o Vasco perde também.
O Vasco sofre diversas derrotas, né? Com seus gestores incapazes de administrar o Vasco, essas derrotas em profissionais que administram o futebol, os gerentes de futebol, quem contrata, quem monta elenco, quem contrata treinador, treinadores. Realmente o Vasco está perdendo, perde muito, perde de goleada fora do campo, e quando vai para o campo, os resultados são esses. Péssimos, atuações horrorosas. Hoje o Vasco não dá uma alegria ao vascaíno de uma boa atuação, uma atuação convincente, jogadores se destacando, não tem nada, realmente é difícil. E aí mais uma derrota, perdemos o Vitor Mendes para o Juventude, duríssimo. Vamos seguir o nosso vídeo aqui falando, né, numa matéria que o GE destacou aí do Jorge Salgado, que apareceu, né? Tá aqui, eu vou botar o título da matéria aí pra vocês, ó. Em meio à cobrança, Salgado vai ao CT do Vasco conversar com jogadores e comissão técnica. A matéria destaca aqui, família vascaína, que ele já tinha conversado aí com o Carlos Brasil e também aí com o Zé Ricardo, mas decidiu aí comparecer ao CT para falar com os jogadores, para falar com o Zé Ricardo novamente, para cobrar aí, né, esses profissionais que realmente teve uma atuação patética na sexta-feira. E a matéria destaca o seguinte, ó. O mandatário discutiu junto com os líderes do futebol o planejamento do Vasco daqui em diante e fez algumas ponderações, principalmente em relação à parte física do elenco. Pegou mal, por exemplo, o fato de alguns jogadores reclamarem de cãibra no primeiro jogo da Série B. Foi solicitada uma revisão no protocolo de preparação física e avaliações individuais do atleta. Vamos seguir aqui na matéria, ó. Em um momento da visita, Salgado conversou com o Nenê sobre o episódio do empate com o Vila Nova na última sexta-feira. O meio-atacante saiu irritado ao ser substituído no segundo tempo da partida e jogou a braçadeira de capitão longe. Os dois colocaram os pingos nos i e deixaram a polêmica para trás. O veterano ainda deve se pronunciar publicamente sobre essa situação. Então é engraçado ali que ele vai chamar, né, a atenção desses profissionais que estão no Vasco, né? Quem cuida da preparação física, jogadores, treinador, o próprio Carlos Brasil, e realmente ele não se olha no espelho e vê também que ele tem que cobrar ele mesmo. É ele que é o responsável de toda essa merda aqui, porque realmente o Vasco pode ter algum problema ali na preparação, no protocolo da parte física, mas ele não analisa que também tem as características dos jogadores. O Vasco tem muita gente bunda cansada, é muito jogador cansado, fisicamente cansado, característica de cansado, de gente sem sangue. Porra, essa porra de scout aí que eles falam o tempo todo não vê isso. Que o jogador é mais, sei lá, de toque de bola, mais de aproximação, não de arranque, não de explosão, né? Não de ter tanta resistência física. Os caras não avaliam isso tudo, não. Então, Salgado, é você que monta essa estrutura, é você que escolhe esses profissionais, você é o responsável por todos esses resultados aí ruins que o Vasco vem tendo. Então saiu uma cortina de fumaça, porque como a própria matéria aqui do Globo Esporte, eu coloquei aqui no canal, disse, né, um jornalista do Globo Esporte, colocou que o Salgado tá doido para transferir essa responsabilidade aí para a SAF, porque ele é incapaz de administrar aí os gigantes da colina. E para finalizar o nosso vídeo, família vascaína, gostaria de destacar aqui, né, é interessante, curioso essa situação, porque a gente lembra muito bem aí como o Júlio Brandt, um tempo atrás, disse que o torcedor vascaíno deveria cancelar os canais que não são a favor da SAF. Né? Ele disse muito bem isso, porque realmente a SAF é a saída para o futebol do Vasco. E o engraçado, eu vou pegar aqui, né, do nosso amigo aí, Thiago Fonte, vascaíno do Cerrado, lá no Instagram dele, o Júlio Brandt convidou a todos os vascaínos ontem a participar de um debate, né, lá no Instagram da Sempre Vasco para debater sobre a questão da SAF. Lá eles estavam falando aí da questão do estatuto, a SAF no futebol brasileiro, as diferenças de SAF aí no Botafogo, Cruzeiro e tudo mais, um debate. Só que aí, vou pegar aqui emprestado do Thiago Fonte, vascaíno do Cerrado, e tá aí, ó. Vamos debater e informar, te espero lá. E aí quando você olha lá, tá destacado aí pelo Thiago Fonte, comentários desativados. É isso, cara. É isso, exatamente isso. O torcedor tem que tomar cuidado com essa situação, porque as pessoas que estão à frente desse processo de SAF, elas nunca entregaram nada pro Vasco. Elas são queimadas entre os torcedores do Vasco. O problema é que esses caras são tão queimados que o torcedor vascaíno, ele entende que, porra, vamos se livrar de Júlio, de Salgado, disso, daquilo, mas são essas pessoas que estão tomando conta desse processo. E aí, cara, isso me incomoda. Por isso que eu falo, eu sou sim a favor da SAF, mas definida, decidida, analisar outras propostas por outros profissionais, por outros gestores. Esses aí nunca entregaram nada para o Vasco da Gama.
Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.